Ok, vamos fazer uma terceira parte daquelas expansões por Laplace. Está faltando esclarecer duas coisinhas importantes. Primeiro, a gente não viu o caso de polos complexos, e o pessoal costuma usar uma fórmula meio complicada para achar polos complexos. E depois é bom reforçar dois teoreminhas muito importantes. São esses aqui, que a gente usou na primeira e na segunda parte, né? Mas agora vai ficar mais claro por quê. Então é o seguinte, se você tem a transformada de Laplace de uma função, então tem dois teoremas preciosos que permitem você prever coisas importantes a respeito do comportamento da sua função original. Lembra que tudo acontece no domínio do tempo, né? O que você faz no laboratório é o que você vê ao longo do tempo, as coisas acontecendo, as coisas acontecem à medida que o tempo passa. Quando você faz o Laplace, você faz um truque matemático, a gente não entrou em detalhe como é que faz esse truque, você obtém uma função de um parâmetro S, de uma variável S, que é um número complexo, na verdade, né, esse S. E permite você prever muitas coisas, fazer projetos de maneira mais fácil do que no domínio do tempo. Nem sempre funciona, mas quando funciona é uma mão na roda. Existem dois teoremas, o pessoal costuma dar muito pouco valor para eles, mas para a engenharia é fundamental, que é chamado teorema do valor inicial e teorema do valor final. O que é isso? Muito simples. Diz que se você tiver o Laplace de uma função, usando apenas o Laplace, sem precisar achar a transformada inversa, só com o Laplace, você descobre rapidamente qual é o valor inicial da sua função e qual é o valor final. Por que esses valores são importantes? O valor inicial é quando o sistema estava morto, você liga uma chave, as coisas começam a funcionar, o circuito começa a funcionar, a sua malha de controle começa a funcionar, as coisas começam a funcionar, ok? Então, é importante saber, assim que você liga a chave, logo após que o sistema começou a funcionar, qual é o valor da sua função? Imagina que isso fosse uma corrente elétrica, tem um circuito, você acabou de ligar a chave, na hora que você acabou de ligar a chave, pouquinho depois, qual é o valor da corrente? E qual é o valor final dela? Quando o sistema chegar no regime, né? Passou transiente, depois de muito tempo, qual é o valor final? Você descobre isso sem precisar achar a transformada inversa, só com o Laplace, fazendo esses limites aqui. Ó. Faz isso aqui. O que é que faz para achar o valor inicial da função? Pega o Laplace, multiplica pela variável S, é preciso lembrar de multiplicar pelo S, senão não funciona. Multiplica pelo S e faz o S ficar enorme, faz o S tender a infinito. Esse limite é muito fácil de achar. Veja esse exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Imagina que o Laplace seja esse aqui, ó. Seja esse. Podia ser mais complicado. O limite vai ficar simples, do mesmo jeito, ok? Olha só. Se você faz, né? Se você faz esse limite aqui, o que tem que fazer? Pega esse Laplace e multiplica por S. Multiplica por S. Eu nem vou escrever, que é para fazer de cabeça. Você vê que dá para fazer de cabeça. Multiplica por S. Neste caso, já tem um S aqui embaixo. Quando você multiplicar por S, vai cortar o S. Não tem mais esse S aqui. Você multiplicou pelo S. Agora pega o resto e faz o S ficar enorme. Quando o S fica enorme, apenas os termos de ordem superior prevalecem. O S é muito grande, essa soma com 3 aqui, esquece, não vai pegar nada. Vai ficar 2S aqui e S aqui. A soma com 6 também é desprezível, o S é muito grande. Então lá em cima vai ficar 2S quadrado. Aqui embaixo, quando o S é grande, só parar para pensar um pouquinho, o S2 fica grande, o S fica grande, mas o S2 fica cada vez muito maior que o S. O S2 ganha de todo mundo. Só fica com o termo de ordem superior. Então, quando o S é grande, aqui embaixo vai sobrar um S quadrado. Lembra que o S cortou, né? Você multiplicou pelo S, o S cortou. Então, como é que é? Lá em cima fica 2S quadrado. Aqui embaixo fica S quadrado. Corta o S quadrado, dá 2. Pronto. Olha que maravilha. Acabei de descobrir que o valor inicial dessa função, assim que eu ligar a chave,
Se for uma corrente elétrica, ela vai valer 2, vai depender da unidade. Agora, se é 2 amperes, se é 2 miliamperes, o que é? Preciso olhar lá a unidade. Ok? E dá para descobrir o valor de regime. Multiplica por S do mesmo jeito, mas faz o S tender a zero. Olha como é fácil decorar isso aqui, né? É o contrário, né? É o contrário. No domínio da frequência acontece o contrário do domínio do tempo. Engraçado, isso tem uma razão matemática para isso. Se você quer o valor no zero da função no domínio do tempo, qual é o f no instante zero? Então, você multiplica o f por s e faz o s ficar grande. Agora, se você quiser o valor do f para t grande, então você faz o s tender a zero. É prático e fácil de decorar. Olha a moleza aqui, ó. Como é que é? Vamos descobrir o valor de regime. Vamos ver que dá 9 mesmo. Ó. Fácil. Multiplica pelo S. Multiplica pelo S. O S corta. Agora faz o S tender a zero. Quando o S tender a zero, agora é o contrário. Quem ganha é o 3, né? O S é pequeno. Então aqui você vai ficar 3 vezes 6, que dá 18. Lá embaixo você cortou o S. Você cortou o S. Faz o S tende a zero, vai ficar 2. 18 por 2, 9. Pronto. Então, eu já sei que essa função, mesmo sem fazer a transformada inversa, ela, assim que eu ligar a chave, ela começa por 2, aí ela passa por um transiente. Como é que é esse transiente? Aí vai depender dos detalhes do Laplace, né? De quantos polos tem, de quantos zeros tem, e quais são os polos, quais são os zeros. Mas ele vai sair do 2, executar um transiente e vai estabilizar no valor 9. Preciosa essa informação. E dá para usar de maneira muito legal, ok? O que nós vamos ver, eu vou compartilhar a tela agora e vamos fazer uns 2 ou 3 exemplos. Duas coisinhas, né? Reforçar isso aqui, como é que a gente usa isso aqui para fazer a expansão em fração parcial, e também uma formulinha que eu vejo que a pessoa conhece muito pouco, quando você tem polos complexos, né? Na verdade, esse aqui é um caso, né? Esse aqui é um caso. Se você achar as raízes desse trinômio do segundo grau, o delta vai dar negativo, né? B2 menos 4AC. O delta vai dar 1 menos 8, vai dar menos 7, né? Certo? Então vai dar negativo, quer dizer que você vai ter raiz complexa. O que quer dizer raiz complexa em Laplace? Quer dizer que o sistema vai executar uma oscilação. Você vai ter oscilação, né? Aliás, é só de olhar os polos, lembrando alguma coisinha básica aqui, né? Isso aqui tem um polo no zero, Laplace tem um polo no zero, quer dizer que eu vou ter um degrau na resposta, eu vou ter um valor constante na resposta. Em cima desse valor constante, eu vou ter uma oscilação, por causa dos polos complexos. Vamos ver como é que a gente acha essa chamada inversa, usando uma formulinha que eu gosto muito dela, é muito conveniente para a engenharia, ok? Uma observação também, eu acho, na minha opinião, que hoje em dia, nós já estamos em 2020, né? Não há necessidade de ficar fazendo um monte de conta na mão. Você tem computador para te ajudar. Qualquer expansão dessa, quer expandir isso aqui em fração parcial, vai no computador, ele faz para você. Não tem necessidade de ficar sofrendo para fazer essas coisas na mão. Por que a gente faz às vezes na mão? Porque às vezes o projeto assim o exige, né? É bom fazer, a gente precisa entender o que está acontecendo com o sistema. Então, a gente faz alguma coisa na mão. Mas está aí o computador para ajudar. Então, eu só acho que vale a pena fazer coisas na mão quando isso acrescenta alguma coisa, né? Não é só para fazer exercício numérico, mas quando aquilo te traz mais informação sobre a física do problema, né? Dá mais insight sobre o que está acontecendo. Então, é com esse enfoque que eu vou fazer as coisas. Porque tem fórmulas, como a gente viu na parte 1 e na parte 2, quando tem polo múltiplo, polo duplo, polo triplo. Existem fórmulas famosas que usam derivadas, que já são manjadas. Tem um monte de gente explicando isso, muito bem explicado na internet. Não preciso repetir isso, é só você procurar, você vai ver como é que faz. Mas são fórmulas que a gente acaba perdendo, né, o insight da coisa. Né? Por que aquele resíduo daquele polo dá aquele valor? Né? A fórmula funciona, mas a não ser que você tenha muita prática, você não vai ver direito o que aquilo significa. Então, eu vou fazer expansão em frações parciais usando esses teoremas aqui. Vai trazer mais informação para o sistema, mais útil, informação mais útil para a gente usar no dia a dia, ok? Então, eu não vou fazer caso complicado.
o que eu vou contar também não vai resolver todos os casos, né? Por exemplo, caso que eu já vou dizendo o que não vai resolver. Eu não vou resolver o caso em que você tem polo triplo, quando tem um S ao cubo aqui. Por quê? Porque é raro acontecer isso na prática, é difícil, né? Lembra que a transformada de Laplace do degrau é 1 sobre S, da rampa é 1 sobre S quadrado. 1 sobre S ao cubo seria algo equivalente a um sinal parabólico. Só se você integrar uma rampa, por que você vai fazer isso? Às vezes, num nó de controle, pode ser que você precise, às vezes, uma resposta de um sensor um pouco mais complicada e aparece um polo triplo. Use o computador, né? Nesse caso, use o computador. Mesmo porque, na prática, você não vai ter números tão simpáticos, 2S mais 3, 6, 2... Você vai ter números muito, que são os parâmetros do valor de resistor, de capacitor, de sensibilidade de sensor, constante de mola, sei lá mais o quê. Então, são números quebrados com unidades, que é um inferno lidar com as unidades na prática. Quem faz projeto sabe disso, né? Então, é caso para computador resolver. Então, eu não vou pegar um caso com polo triplo, porque manda o computador fazer. O básico a gente já aprendeu, ok? E nem polos complexos múltiplos, né? Aqui eu tenho 2 polos complexos, mas são polos simples, que é o caso mais comum. Existem casos mais complicados em que esse trinômio aqui está elevado ao quadrado. Ó. Então, você tem polos complexos duplos, quiçá triplos, quiçá, sei lá. Manda o computador fazer, né? Tá certo? Eu acho que a gente não pode, não estamos mais na época de fazer as coisas. Quando eu fiz engenharia 500 anos atrás, a gente era obrigado a fazer as coisas na mão. Então, sofria-se muito com isso. Hoje, não acho que não há necessidade. Então, vamos ver só a parte que interessa, tá? Então, recapitulando, nós vamos ver agora 3 exemplos de como é que usa esses teoremas e como é que pega a parte de polos complexos e acha a transformada inversa de uma maneira que convém para o uso de engenharia. Ok? Beleza, então, vamos lá.